Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam com saúde e animados para que a gente possa retomar as nossas atividades. Bom, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre direito civil. Direito civil, que é um ramo do direito privado, que vai se preocupar em regular, através de normas e leis, os nossos direitos e nossas obrigações, tanto no que diz respeito às pessoas físicas, quanto no que diz respeito às pessoas jurídicas. Hoje, em especial, nós vamos estar abordando elementos importantes para as pessoas naturais, ou também denominadas de pessoas físicas. No direito civil, existem dois grandes universos quando a gente fala sobre pessoas: as pessoas físicas ou pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as pessoas físicas ou também denominadas de pessoas naturais. Primeira coisa que a gente tem que compreender é que pessoa natural é o ser humano, ou seja, são as pessoas, independente de cor, sexo, nacionalidade ou religião, todos nós somos considerados pessoas naturais. Logo, nós temos possibilidades de adquirir direitos e deveres. Mas a partir de que momento a gente tem essa possibilidade? É aí que entra um outro conceito importante na discussão do direito civil, que é o conceito da personalidade. Antes da gente falar especificamente sobre personalidade, é importante a gente compreender que existe uma linha no tempo, uma linha que se inicia lá no momento da nossa concepção, antes mesmo de existir uma pessoa natural propriamente dita. Mas, reconhecendo a importância dessa concepção, ou seja, dessa possibilidade, o Código Civil já nos protege. Porque o que a lei entende? Bom, se houve a concepção, se há a possibilidade de surgir uma pessoa natural, então essa possibilidade deve ser protegida. É o que a gente vai chamar de expectativa de direito. É por isso que hoje, no nosso Código Civil, assim como ele vai influenciar diretamente, por exemplo, no nosso Código Penal, que proíbe o aborto. Por que o aborto é proibido? Porque, segundo a nossa legislação, desde a concepção já existe a expectativa de direito, tá bom? Se existe a expectativa de direito, acredita-se ainda que a mãe, ao longo de todo o período gestacional, deverá ter direito a um pré-natal, como direito fundamental. E o que é esse pré-natal? São as consultas, os exames, todo o acompanhamento médico para dar condições para essa criança nascer. Mais uma vez, reforçando que, segundo o Código Civil, desde a concepção, a pessoa natural já possui expectativa de direito. E o que é o nascituro, gente? Essa expressão que é um pouco incomum. Nascituro é aquele que está por nascer, ou seja, ele ainda não nasceu, ele ainda está no ventre, aguardando o momento ideal para a sua chegada. E quando é que uma pessoa natural passa a ter realmente personalidade? Ou seja, a partir de que momento uma pessoa está apta, tem condições de adquirir direitos e deveres. Segundo o Código Civil, a personalidade ela surge do nascimento com vida, tá bom? Mas você pode me dizer, professora, e se o bebê nascer morto, ele adquiriu personalidade? A resposta é não. Só se adquire personalidade a partir do nascimento com vida. Dentro dessa discussão, eu gostaria de chamar a atenção de outro termo que é muito utilizado nas discussões de direito civil, que é o natimorto. Se o nascituro é o que está por vir, o natimorto é aquele que nasceu morto. Então, houve o período gestacional, mas ao nascer, a pessoa nasceu morta. Mais uma vez, vem o meu questionamento. Se ele nasceu morto, ele adquiriu personalidade? A resposta é não. Só se adquire personalidade a partir do nascimento com vida. E quando se encerra a nossa personalidade civil?
Bom, eu disse para vocês que a personalidade civil se inicia do nascimento com vida. Então, se eu nasci com vida, eu estou apto, ou seja, eu tenho condições de adquirir direitos e deveres. Logo, essa minha aptidão, essa minha qualidade, ela vai se encerrar com a morte, tá bom? Bom, partindo da compreensão de que a pessoa natural nasceu e adquiriu personalidade, logo ela está apta a contrair direitos e obrigações, surge uma nova discussão dentro do direito civil, uma nova categoria que a gente precisa compreender, que é a categoria da capacidade civil. E o que é capacidade? Capacidade, gente, é a possibilidade de uma pessoa natural exercer os seus direitos. E aí, a doutrina nos apresenta uma classificação. Existe uma capacidade de direito, uma capacidade de fato e uma última que é denominada de capacidade plena. O que é a capacidade de direito, gente? A capacidade de direito, ela surge junto com a personalidade. Quer dizer que ao nascer com vida, todos nós temos direitos. Logo, todas as pessoas têm capacidade de direitos. O que não quer dizer que um bebê recém-nascido, por exemplo, possa realizar os atos que são necessários para a sua vida civil, porque aí já é um atributo que vai exigir dele maior maturidade. E é nessas circunstâncias que a gente pode pensar, por exemplo, na capacidade de fato. A capacidade de fato, ela está relacionada ao exercício dos direitos civis, ao poder fazer determinado ato, ao poder tomar determinadas escolhas. E essa sim, ela pode sofrer limitações, que a gente vai ver que o Código Civil vai apresentar circunstâncias em que você tem o direito, porque a capacidade de direito todas as pessoas têm, mas você não pode exercer esse direito. Ou seja, a sua capacidade de fato ela é limitada. Entretanto, é importante compreender que quando você tem capacidade de direito e capacidade de fato, você vai ter o que a doutrina chama de capacidade plena. Ou seja, você está apto a exercer plenamente, ou seja, totalmente os seus direitos civis. Em regra, isso acontece aos 18 anos, que é quando a gente atinge a maioridade. Mas nem sempre, mesmo a pessoa sendo maior, ela tem condições de exercer todos os atos da vida civil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Incapacidade civil, gente, significa que a pessoa possui determinados direitos, mas ela não possui as condições para exercê-los. E como isso pode acontecer? Como é que eu posso ter um direito e não ter a capacidade de utilizar ou de me beneficiar desse direito? O Código Civil nos apresenta dois tipos de incapacidade: a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Quando é que o Código diz que eu sou incapaz absolutamente? Ele diz que se eu tenho menos que 16 anos, eu sou totalmente incapaz. E para realizar os atos da vida civil, eu vou precisar, por exemplo, de um representante legal, que pode ser meu pai ou uma pessoa responsável por mim. O outro tipo de incapacidade, que é a relativa, ela é menos intensa do que a absoluta. Porque quando se diz relativa, significa que em algumas situações a pessoa natural vai precisar de alguém que a assista, que a auxilie na realização desses atos. Por exemplo, são relativamente incapazes as pessoas que têm entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais. O que são ébrios habituais, professora? São as pessoas que bebem habitualmente, ou seja, que tornam-se alcoólatras, dependentes químicos. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade, ou seja, alguém que esteja em coma, em uma situação em que não pode exprimir qual é o seu desejo, ou seja, manifestar a sua vontade. E por último, o código fala dos pródigos. Pródigo, gente, é aquele que gasta demais, que põe em risco a sua manutenção e a manutenção da sua família. Então, se você está diante de uma pessoa
que possui direito, mas que não pode exercer esse direito, a gente precisa analisar e distinguir se essa pessoa é considerada absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Porque se ela possui algum tipo de incapacidade, ela vai precisar ou de um representante legal ou de um assistente legal para executar os atos da vida civil. E quando é, gente, que vai cessar a incapacidade? A partir de que momento eu posso dizer que cessou-se qualquer tipo de impedimento? Bom, existem 3 situações para a gente analisar. Primeiro, o fim do motivo que gerou a incapacidade. Então, como eu disse anteriormente, se você estiver em coma, você estava incapaz. Mas a partir do momento que você saiu do coma, automaticamente você pode realizar os atos da vida civil. O segundo é atingir a maioridade civil, ou seja, você era menor, tinha menos que 18 anos, automaticamente você era considerado absolutamente incapaz. Ao completar 18 anos e não ter nenhum outro tipo de incapacidade, você é considerado capaz. E o outro é através da emancipação. A emancipação, gente, é um instituto legal que prevê a possibilidade de a pessoa, mesmo sendo menor, ou seja, ela tem que ter no mínimo 16 anos e menos que 18, ela preenche situações ou preenche requisitos legais e passa a ter capacidade para realizar atos da vida civil. Essa emancipação ela pode ser voluntária, realizada pelos pais, judicial, através de um processo e de uma sentença proferida pelo juiz, ou legal, que é quando o indivíduo preenche requisitos que a lei determinar. O próximo elemento que nós vamos falar sobre pessoas naturais diz respeito ao seu domicílio. O que é o domicílio civil? Para o Código, domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com caráter definitivo, ou seja, com ânimo definitivo. Ela teve a intenção de fazer. E para que é que serve o domicílio, gente? O domicílio ele é criado em virtude da necessidade de você ter um local de referência para que você possa encontrar ou localizar uma pessoa. E aí a lei cria circunstâncias de orientação desse lugar de onde a gente pode encontrar alguém. O primeiro é a residência. Mas e se a pessoa tiver várias residências? Ou seja, cada uma delas é considerada domicílio civil? Sim, cada uma delas é considerada seu domicílio civil. Outro aspecto importante diz respeito à profissão. O lugar onde a pessoa natural exerce sua profissão também é considerado seu domicílio. Então, se você não sabe onde a pessoa mora, mas sabe onde ela trabalha, o local do trabalho também é considerado o seu domicílio. Se ele trabalha em vários lugares, todos eles são considerados seu domicílio. E se a pessoa não tem residência habitual? Se, por exemplo, ela é um trabalhador do circo, ela é um cigano, ela é uma pessoa que não tem uma residência fixa. Aí, gente, a lei diz que o domicílio dele vai ser o local onde ele for encontrado. É importante que você entenda que o simples fato da pessoa não ter um lugar certo para morar não quer dizer que ela não tem um domicílio, ou seja, que ela não possa ser procurada para responder pelos atos civis que ela realizou. Para finalizar, eu apresento para vocês o que a lei vai determinar de domicílio necessário, ou seja, domicílio de grupos de pessoas que a lei estabelece diretamente. Não cabe aí outras possibilidades. A primeira delas é a pessoa incapaz. O domicílio dela é o mesmo do seu representante legal. O servidor público, o lugar onde ele exerce sua função. O militar, onde ele servir, e aí se ele for da Marinha ou da Aeronáutica, é a sede do comando. O marítimo, o lugar onde o navio em que ele trabalha estiver matriculado. E o preso, o lugar onde ele estiver cumprindo a sua sentença. Bom, gente, a gente encerra por aqui. Eu gostaria que vocês anotassem as dúvidas e qualquer coisa eu estou à disposição. Um forte abraço.